Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião científica da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina. Lembrando também que essa reunião faz parte do nosso curso de atualização em Medicina Intensiva. Eu deixei a presença aqui no nosso chat, né? Os que estão participando do nosso curso, é só assinar a presença. Hoje nós temos a satisfação de receber conosco o Dr. Roberto de Carvalho Filho. O Dr. Roberto é nosso colega, professor adjunto da disciplina de gastroenterologia aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. É ex-presidente da Associação Paulista para o Estudo do Fígado e fez pós-doutorado em hepatologia pela Universidade Paris 7. O Dr. Roberto ele vai hoje falar para a gente sobre o paciente com cirrose na UTI. Roberto, obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Bem, Flávio, muito obrigado pela apresentação e queria agradecê-los mais uma vez pelo honroso convite para participar dessa reunião e desse curso de vocês. Eu acho que a gente, ao conversar, a gente só tem a ganhar, né? Não só para nós mesmos, aprendendo uns com os outros, mas fundamentalmente tendo como objetivo final prover uma assistência de melhor qualidade para os nossos pacientes, que, afinal de contas, constituem o alvo das nossas atividades, além dos objetivos acadêmicos e pedagógicos que a gente tem na formação de profissionais de saúde de alta qualidade, como é a tradição da Escola Paulista de Medicina. Então, como eu costumo dizer, não é mais um desafio falar sobre doença hepática avançada ou cirrose em uma única aula, né? E eu espero convencê-los disso ao final dessa apresentação. Simplesmente impossível, porque a gente não está falando só de uma doença, a gente está falando de diversas doenças conjugadas num só paciente, e o motivo é muito simples, né? O fígado é um dos órgãos mais complexos que a gente tem no corpo humano. Eu sei que cada especialista tende a puxar a sardinha para o seu lado, mas efetivamente a gente está falando de um órgão que tem mais de 100 funções. Dependendo do conceito de função fisiológica, isso pode passar de 500. E alguns, muito sabiamente, eu diria, chamam o fígado de o grande maestro da homeostase. Então, quando a gente perde a sua estrutura habitual, e a gente perde as suas diversas funções, nada funciona direito, na verdade. E é por essa razão que a gente tem um paciente tão complexo e com tantas variações entre pacientes com a mesma doença. E a gente vai tentar falar aqui, é quase que uma introdução ao assunto, muitos aspectos não serão abordados aqui, e alguns outros serão abordados de maneira um tanto quanto superficial, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, mas é claro que a gente vai poder certamente discutir esses aspectos posteriormente no tempo que teremos para discutir. Esses são meus conflitos de interesse. E por que a gente está conversando sobre isso? Porque a doença hepática avançada é uma condição muito frequente, né? Então, tanto na sua forma compensada quanto na sua forma descompensada, os diversos estudos têm mostrado que a gente está tendo um aumento da frequência dessa condição. A gente, aí nesse levantamento aqui mostrado, a gente está praticamente dobrando o número de pacientes com cirrose compensada e descompensada, chegando até 112 milhões de portadores de cirrose compensada no ano de 2017, em comparação com em torno de 66 mil em 1990. E a tendência, os estudos mostram, é que isso aumente. Então, atualmente, a doença hepática avançada é responsável por 1,3 milhão de mortes em todo o mundo, o que dá aproximadamente 2,4% de todos os óbitos, né? Então, como eu disse há pouco, a gente, quando fala em cirrose, a gente, na verdade, está falando, do ponto de vista fisiopatogênico, em dois grandes pilares, a insuficiência hepatocelular e a hipertensão portal.
e que vão gerar na sua base as diversas condições associadas a esse agravo à saúde. Então, a gente tem desnutrição, sarcopenia, fragilidades, hemorragias, lesões renais, cardiomiopatia, coagulopatia, síndromes pulmonares e diversos tipos de comprometimento do sistema nervoso central. E é óbvio, e vocês sabem disso na prática, nenhum paciente com cirrose é igual ao outro, e muito dessa variabilidade que a gente encontra na prática clínica vem do momento em que a gente aborda esse paciente na sua história natural. Então, aqui eu já apresento a vocês um termo, eu já falei anteriormente, desde o começo da minha fala, mas alguns podem ter notado, mas a gente tem tentado substituir o termo cirrose por doença hepática crônica avançada. Então, minha proposta de sigla é DECA, só para facilitar a pronúncia. Tem vários motivos para a gente tentar essa substituição, mas o fundamental é que cirrose é um termo histológico, né? E a grande maioria desses pacientes jamais serão submetidos a uma avaliação histológica. Então, na verdade, quando a gente identifica um paciente com uma hepatopatia crônica, se a etiologia da injúria hepática não é identificada a tempo, esse paciente vai indubitavelmente evoluir para essa condição de doença hepática crônica avançada e, eventualmente, vai evoluir para o óbito a partir, via de regra, da ocorrência de eventos precipitantes, que podem ser de natureza hepática, não hepática, ou de natureza indeterminada, o que ocorre em uma porcentagem não desprezível de pacientes, até 50% dos casos. Então, esses eventos vão causar o desenvolvimento dos chamados eventos de descompensação, e a gente chama de descompensação a hemorragia varicosa, a ascite e a encefalopatia hepática. Existem outros eventos que podem acontecer mais tardiamente na história natural desses pacientes e que marcam uma progressão ainda maior em termos de gravidade, chegando até o desenvolvimento de disfunção de múltiplos órgãos, o que alguns chamam de ACLF, que, na maioria dos pacientes, antecede o êxito letal. E é sempre importante a gente se lembrar que esses pacientes estão sob risco avançado do desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, cada vez a gente vê mais casos com essa complicação da doença, e também é fundamental a gente ressaltar que, em geral, é uma doença que tem a sua evolução ao longo de muitos anos, até essa fase final de descompensação, onde a progressão em direção ao óbito, obviamente, é mais curta. Então, um paciente, há algumas estimativas que apontam uma sobrevida de um paciente com cirrose compensada em torno de 12 anos, em contraste com uma sobrevida média de 2 anos a partir do diagnóstico de uma doença descompensada. E o manejo desses pacientes evoluiu bastante na medida em que a gente começou a compreender melhor alguns aspectos fisiopatogênicos que sempre foram um tanto quanto negligenciados nesta doença e que, na verdade, a gente passou a prestar atenção em várias outras doenças crônicas nas diversas especialidades. Um desses mecanismos é um mecanismo inflamatório. Então, a doença hepática avançada é mais uma das condições nas quais a gente encontra um estado inflamatório crônico, no caso do fígado, fundamentalmente gerado a partir do contato do sistema imune com proteínas de origem bacteriana, substâncias proteicas de origem bacteriana, e também a partir de certas substâncias constituintes de elementos celulares danificados pela injúria hepática primária, seja ela qual for. Então, essas substâncias chamadas de pumps and dumps, respectivamente, vão incitar uma resposta inflamatória a partir do reconhecimento de antígenos por células específicas, e aí uma produção de uma série de citocinas e quimiocinas que vão promover e amplificar uma resposta inflamatória que vai ter diversas repercussões. É óbvio que a gente não vai entrar em maior profundidade com relação a isso. Uma das consequências dessa tempestade inflamatória, que é comum a todos esses pacientes, é a disfunção imune.
Então, essa cascata inflamatória vai gerando uma exaustão da resposta imunológica, que vai, obviamente, sendo mais intensa na medida em que a doença hepática vai progredindo. E isso vai aumentar enormemente a predisposição desses pacientes a diversos tipos de infecção bacterianas, mas também virais e fúngicas, de tal forma que as infecções constituem o fator, o gatilho mais frequente de descompensação, aquele evento precipitante de descompensação que eu mencionei há pouco, e a gente precisa ter uma postura quase que paranoica até identificar infecções nesses indivíduos. E o terceiro mecanismo fundamental, além da inflamação e da imunoparesia, é a disfunção circulatória, que caracteriza essa doença naquilo que é mais visível para nós no dia a dia, aquilo que mais impacta nas medidas terapêuticas que a gente exerce na rotina do tratamento desses indivíduos. Então, a partir do desenvolvimento da doença avançada, com a perda da arquitetura normal do órgão e o desenvolvimento de hipertensão portal, a gente tem a liberação de diversas substâncias que vão gerar vasodilatação esplâncnica arterial e arteriolar, que vão, por sua vez, incitar uma informação de volume arterial efetivo reduzido aos nossos sistemas baroreceptores, que, por sua vez, vão estimular uma ativação adicional do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do sistema nervoso simpático, do sistema arginina-vasopressina e da endotelina 1, entre outras substâncias, e que, por sua vez, vão desencadear a vasoconstrição renal e retenção de sódio, o que vai constituir a base da grande maioria, não todas, mas da grande maioria das complicações e descompensações desses pacientes com doença hepática avançada. Além disso, existem outras alças de feedback que acontecem em paralelo. Então, essa hipertensão portal vai fragilizar a barreira intestinal desses indivíduos e facilitar o aporte daquelas substâncias que incitam a resposta inflamatória em direção ao fígado, ao mesmo tempo que vão facilitar a translocação bacteriana a partir do trato intestinal, o que vai gerar liberação adicional de substâncias vasodilatadoras esplâncnicas, causando aqui uma alça de feedback positivo. E essa vasodilatação esplâncnica, com a redução do volume arterial efetivo, vai ocasionar uma situação de circulação hiperdinâmica, no sentido de tentar restabelecer esse volume arterial efetivo, e essa circulação hiperdinâmica, nesta tentativa de restabelecer o volume arterial efetivo, acaba por contribuir ainda mais para a piora da hipertensão portal, numa primeira fase da doença hepática avançada. Eu digo na primeira fase porque, na medida em que essa alça se perpetua e se intensifica, a gente tem uma perda da capacidade cardíaca em tentar compensar essa redução de volume arterial efetivo, e a gente tem aquilo que se convencionou chamar de cardiomiopatia do cirrótico, e neste ponto a gente começa a ter uma perda, né? O coração não é mais capaz de tentar compensar essa perda de volume arterial, e com isso a gente tem uma outra alça que intensifica a ativação dos sistemas renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervoso central, arginina-vasopressina, e com isso a gente tem uma piora adicional da vasoconstrição renal e da retenção de sódio. Isso tudo banhado por muitas citocinas, quimiocinas, que vão agir, inclusive hoje a gente sabe, lesando a estrutura e posteriormente a função dos rins, do próprio miocárdio, do sistema nervoso central. Então, amplifica as alterações hemodinâmicas que eu acabei de descrever. Então, quando a gente começa a entender melhor esses mecanismos de inflamação crônica, disfunção imunológica, distúrbios hemodinâmicos, a gente mais facilmente compreende por que esses pacientes evoluem com hemorragia varicosa, encefalopatia e ascite, que eu repito, são as 3 descompensações clássicas desses pacientes com doença hepática avançada. Além dessas 3 descompensações, a gente vai falar alguma coisa sobre infecções bacterianas, sobre lesão renal aguda e síndrome hepatorrenal e coagulopatia desses indivíduos. Vamos começar com hemorragia digestiva alta varicosa. Todos vocês sabem que naqueles indivíduos que se apresentam com encefalopatia mais grave, graus 3 ou 4, ou seja, que estão obnubilados
precisam de estímulos dolorosos, vigorosos para responder. Esses pacientes têm um alto risco de aspiração e eles precisam de serem submetidos à intubação orotraqueal, né? Aqueles que também se apresentam com sangramento ativo no momento da admissão e volumoso também devem ser submetidos à intubação, assim como os pacientes, e esses são aqueles em que a gente pensa em passar o famoso balão de Seguin-Blakemore, a gente precisa, antes de passar o balão, entubá-los. A reposição volêmica nesses indivíduos é absolutamente fundamental. Cristalóides podem e devem ser usados como a abordagem inicial. O objetivo aí é manter uma pressão sistólica entre 90 e 100 e reduzir a frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos. O que é fundamental nesse momento lembrar a todos, e a gente vê isso toda hora acontecendo, é que a reposição volêmica nesses pacientes tem que ser altamente cuidadosa e com monitorização de perto do volume intravascular, porque cada litro que a gente faz, a gente vai aumentar, vários estudos já demonstraram isso, a pressão no sistema venoso portal, e a gente pode precipitar um ressangramento, e a ocorrência de sobrecarga volêmica nesses pacientes se associa com pior sobrevida. Então, tem que ser uma reposição volêmica cuidadosa nesses indivíduos. Outras medidas importantes são o uso da eritromicina, né, para tentar facilitar o acesso endoscópico à fonte de sangramento e facilitar o tratamento endoscópico. Nem em todos os lugares a gente tem facilidade de acesso a essa droga, mas é desejável que ela seja utilizada. E a profilaxia da encefalopatia entrou agora, é uma coisa que muitos centros já faziam de rotina, mas no último Baveno 7, a gente teve aí essa indicação rotineira sendo preconizada com a utilização de lactulose por via oral ou por enema, no intuito de prevenir o desenvolvimento de encefalopatia após um episódio de hemorragia varicosa. Esses são os vasoconstritores que a gente tenta usar, vasoconstritores esplâncnicos que a gente tenta usar para reduzir a pressão do sistema venoso portal, tentar controlar o sangramento. Octeutídeo, somatostatina e terleprecina nestas doses. A duração de utilização dessas drogas deve ser entre 2 a 5 dias. A progressão entre o terceiro e o quinto dia tem como objetivo fundamental prevenir o ressangramento precoce. Então, pacientes que tenham uma função muito grave, Child C ou Child B, que chegam ao hospital sangrando, são pacientes de alto risco para ressangramento, e nesses, preferencialmente, a gente deve prolongar o uso desses vasoconstritores até 5 dias. Idealmente, a gente não consegue fazer isso na nossa prática, esses vasoconstritores deveriam ser iniciados antes mesmo da admissão hospitalar, porque facilita não só o controle do sangramento do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista endoscópico. Muita atenção com um número cada vez maior de pacientes com doença hepática avançada associada à esteatose metabólica, porque esses pacientes têm um alto risco cardiovascular, e todos nós sabemos que o uso da terleprecina, particularmente nessas doses em bolos, pode precipitar um evento isquêmico miocárdico nestes indivíduos. Também o mesmo vale para os pacientes com cirrose alcoólica, já que eles também apresentam risco cardiovascular aumentado. E falando em etiologia, só aproveitando a deixa, essas são as principais causas de doença hepática crônica avançada no nosso meio. A doença hepática alcoólica ainda é a principal. A gente ainda tem muitos pacientes com hepatites virais crônicas, principalmente hepatite C, a esteatose hepática metabólica, hepatopatias autoimunes e um contingente não desprezível de pacientes com doença avançada, mas sem etiologia definida. Só para mostrar brevemente assim, um levantamento que a gente fez entre 2017 e 2021 com os pacientes com doença hepática descompensada no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Então, vejam que em 2017, de 2017 para 2021, a gente viu um aumento significativo de pacientes com doença avançada por doença alcoólica, e também um aumento, mais do que dobrou a frequência de pacientes com cirrose por NASH.
Então, a gente tem visto uma mudança aí no perfil etiológico desses pacientes. Então, voltando à hemorragia varicosa, essas são as recomendações do consenso de Baveno 7 para o manuseio da hemorragia digestiva alta varicosa. Além do suporte clínico, que a gente já mencionou, a antibiótico profilaxia é fundamental e aumenta a sobrevida nesses indivíduos. Então, via de regra, nas primeiras 24, 48 horas, a gente acaba usando ceftriaxone para quase todo mundo. Posteriormente, na medida em que a gente recupera a via oral, a gente pode passar para norfloxacina profilática, os vasoconstritores por 2 a 5 dias, como eu já mencionei, e o tratamento endoscópico realizado nas primeiras 12 horas. É absolutamente fundamental que a gente tente conseguir que o tratamento endoscópico seja associado ao uso de vasoconstritores e de antibiótico profilaxia e esse suporte clínico. Não dá para a gente fazer o tratamento com menos uma perna. A gente precisa dessas 4 pernas aí para otimizar a chance de controle e otimizar a sobrevida desses indivíduos. O que o Baveno 7 traz de novidade, está aqui em vermelho, é fundamental a gente reiniciar a nutrição desses pacientes. Isso é um erro muito comum que a gente vê, pacientes ficando 4, 5 dias, uma semana sem comer. Então, assim que o paciente tem uma mínima estabilidade, a gente deve pensar fortemente em reiniciar a nutrição para esses pacientes. E também o Baveno 7 traz algumas recomendações que dizem respeito ao tratamento por radiointervenção de pacientes com varizes GOV2, aquelas que vão para o fundo gástrico, a partir do esôfago, mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Exames de imagem, sempre após uma mínima estabilidade clínica, são importantes para a gente tentar encontrar carcinoma hepatocelular ou trombose de veia porta, e como eu já mencionei, o uso precoce e profilático de lactulose. O Baveno 7 traz expressamente recomendações recomendando não usar plasma fresco congelado, ou fator 7, ou ácido tranexâmico para esses pacientes, porque não só não aumentam a sobrevida, como podem trazer efeitos colaterais. E o Baveno 7 também recomenda que a gente pense naqueles pacientes com maior risco de ressangramento. Eu já mencionei os pacientes Child C ou com Child B com hemorragia ativa. A gente não tem disponibilidade de gradiente de pressão na urgência, mas se tivéssemos um gradiente acima de 20, seria também um fator de risco para ressangramento precoce. E esses pacientes com esses fatores de risco para ressangramento precoce deveriam, idealmente, ser submetidos à colocação de um TIPS preemptivo nas primeiras 24 horas, idealmente, mas é aceitável até as 72 horas iniciais. Alguns estudos têm até sugerido que, além das 72 horas, a gente também poderia ter algum benefício. Então, talvez aqui esse TIPS preemptivo seja antes tarde do que nunca. Mas naqueles em que a gente consegue, que não tem esses fatores de risco, e que a gente consegue manter o tratamento quádruplo, né, e com um bom controle, a partir do 6º dia, a gente pode iniciar a profilaxia secundária de sangramento com beta-bloqueadores não seletivos. No Baveno 6, existia uma série de situações, a gente considerava se uma falha de controle com um novo sangramento, se era leve, se era grave. O Baveno 7 veio resumir isso tudo em assim, se a gente não conseguiu controlar, é falha de tratamento, qualquer que seja a magnitude desse ressangramento, a partir, durante os 5 primeiros dias de hospitalização, se o paciente não está sem sangramento, ele teve falha. E aí a gente vai pensar num TIPS de salvamento e, dependendo da gravidade, a gente vai precisar ou não de passar balão até a colocação desse TIPS. Então, basicamente, de forma resumida, esse é o manejo de hemorragia varicosa. O Baveno 7 coloca a possibilidade de uma consideração de TIPS fútil, se o paciente não for um candidato potencial a transplante, ou se ele estiver muito grave, esse muito grave é maior de acima de 30, ou um child de 14 ou 15, com lactato elevado, e há uma recomendação expressa, na verdade, para indicar plaquetas e fibrinogênio, e correção de fibrinogênio, perdão, na medida de que a gente analise caso a caso. Então, não há uma recomendação específica, mas eu vou falar disso mais um pouquinho para frente quando eu falar de coagulopatia. Passando para a CIT, todo mundo sabe que a gente divide a CIT em graus 1, 2 e 3. O grau 1 não é identificável clinicamente, o grau 2 é uma CIT óbvia, mas não volumosa, e a CIT 3 é aquela CIT com a barriga quase brilhando, como essa aqui mostrada. A gente
que eu gostaria de ressaltar aqui nessa nossa discussão é que a grande maioria dos pacientes que são hospitalizados em ambiente de UTI tem ascites grau 2 ou grau 3. Mesmo aqueles com grau 2, quando em cuidados intensivos, normalmente eles têm alguma condição na qual a gente não vai querer usar diurético, tá? Frequentemente esses pacientes estão infectados, ou têm encefalopatia, ou têm alguma instabilidade hemodinâmica. Então, a primeira coisa que a gente faz quando um paciente desses com cirrose é internado é suspender os diuréticos. Então, o tratamento da ascite num paciente hospitalizado, principalmente em ambiente intensivo, é com paracentese com reposição de albumina, tá? Lembrando que a gente evita fazer paracentese de grande volume nos casos de peritonite bacteriana espontânea ou em lesão renal aguda, principalmente na fase inicial, e nos pacientes com hemorragia varicosa, para não piorar esses distúrbios hemodinâmicos que são já basais nesses pacientes e que são piorados no contexto dessas complicações. Aqui uma palavrinha sobre disfunção circulatória pós-paracentese. Então, quando a gente faz a paracentese sem repor albumina, a gente corre o risco de aumentar enormemente a estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e assim se faz o diagnóstico. A gente não faz isso na prática, né? Dosagem de renina no 6º dia após paracentese, mas você vê aqui um estudo clássico que mostra que a ocorrência dessa disfunção ela é muito maior nos pacientes que fazem paracentese de grande volume a partir de 5 litros. E esse estudo mostrou que ao usar albumina para repor a perda volêmica desses indivíduos, a gente diminui a incidência dessa disfunção circulatória. Por que isso é importante? Porque a disfunção circulatória pós-paracentese, ela aumenta a pressão portal, ela induz um rápido reacúmulo da ascite, ela aumenta o risco de hiponatremia, de síndrome hepatorenal, e vários estudos demonstraram uma redução da sobrevida nesses pacientes que desenvolvem essa disfunção circulatória. Então, a gente deve evitar isso repondo albumina para esses pacientes sempre. Isso aqui já caiu por terra. Na verdade, os grandes centros de hepatologia no mundo inteiro nunca restringiram a reposição de albumina aos pacientes que são submetidos a paracenteses com volume superior a 5 litros. Sempre se fez albumina para qualquer quantidade de líquido acítico retirado. Tá? O que mudou no último guideline é só uma mudança de gradação, né? Vamos fazer, é recomendável fazer em todo mundo, é preferível fazer em mesmo quem tirou menos de 5 litros. E a dose também mudou discretamente, né? Antes, até o último guideline, era 6 a 8 gramas de albumina por litro de líquido acítico retirado, e a última diretriz europeia preconiza 8 gramas por litro retirado. A albumina ela tem, muito reconhecidamente, como principal ação, um aumento da pressão oncótica, né? A gente consegue que ela fique muito mais dentro do intravascular do que os cristalóides, mas vários estudos têm demonstrado várias outras ações não oncóticas da albumina. Então, além da utilização nas paracenteses de grande volume para evitar a disfunção circulatória pós-paracentese, a albumina também já se mostrou eficaz no sentido de melhorar o prognóstico de pacientes com peritonite bacteriana espontânea. A gente faz 1,5 grama por quilo de peso no diagnóstico da peritonite bacteriana espontânea, e no dia 3, 1 grama por quilo dia. Isso é o preconizado, mas eu devo dizer para vocês que na prática a gente olha muito a volemia do paciente antes de cegamente fazer essa dose aí, mesmo que seja adaptada pelo peso, a gente precisa fazer uma dose adaptada ao estado volêmico do paciente. Então, frequentemente, a gente faz menos do que isso aqui na nossa prática. E um terceiro uso da albumina é no tratamento da lesão renal aguda e no diagnóstico, no tratamento da síndrome hepatorenal. Como vocês já sabem, a gente tem essa recomendação de expandir 1 grama por quilo de peso por dia, no máximo de 100 gramas dia por 48 horas, e em seguida a gente mantém 20 a 40 gramas dia associado a vasoconstritores, particularmente para o tratamento da síndrome hepatorenal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui, como a gente tem o costume de fazer, albumina 20% infusão intravenosa, 1 a 3 mililitros por minuto, a depender, de novo, do estado volêmico e da nossa estimativa da função cardíaca do paciente. A seguir, a gente vai falar sobre infecções, né? Então, como eu falei, a gente
até que se prove o contrário, um paciente com doença hepática crônica avançada descompensada deve estar infectado. E esse levantamento espanhol mostrou que em pacientes admitidos, no hospital quase 500, vejam que 39%, 40% desses indivíduos tinham infecção bacteriana, então qualquer que seja a manifestação de descompensação, 40% desses pacientes tendem a estar infectados, e o que é muito importante a gente reparar é que a baixa positividade das culturas, né? Só aí metade dos casos tinham cultura positiva, com um predomínio de gram-negativos. Em termos de sítio de infecção, todos vocês já sabem isso, a peritonite bacteriana espontânea é 25%, infecção urinária em torno de 25%, 15% de pneumonias e 10% de infecções de partes moles. E isso a gente já fez levantamentos nossos, eu não trouxe aqui por conta de tempo, o perfil é basicamente o mesmo, tá? Quando a gente diz assim, precisamos rastrear infecções, a gente precisa fazer tudo isso que está aqui. Então, uma imagem de tórax, radiografia, autotomo, urina 1, urocultura, hemoculturas, paracentese com semeadura em frasco de hemocultura à beira-leito, é fundamental para tentar aumentar a positividade da cultura. Um exame físico minucioso, atenção para focos não muito frequentes, como focos cutâneos, dentários, e imagens do sistema nervoso central, toracocentese, líquor, em casos selecionados. Essa aqui é uma fotinha de uma paciente nossa que internou como se fosse uma encefalopatia e depois a gente achou esse baita desse abscesso cerebral aqui. Então, muita atenção com pacientes com quadros neurológicos um pouco diferentes. Aqui eu não vou entrar em detalhe, gente, mas a gente precisa ter uma avaliação contínua desses pacientes e não podemos demorar nem para iniciar a antibiótico-terapia e nem para readaptar essa antibiótico-terapia. O que a gente vê na prática que mais compromete a evolução desses pacientes é justamente um atraso, né, um reconhecimento da necessidade de adaptar o esquema antimicrobiano. Então, é fundamental a gente trabalhar junto, entender que muitos desses pacientes, a grande maioria deles, não faz febre, eles têm o hiperesplenismo e dificulta com isso a interpretação do leucograma. Então, é fundamental a gente tentar analisar, principalmente naqueles pacientes que já têm exames prévios, que já fazem acompanhamento em algum lugar, como é o habitual do leucograma dele, seriar marcadores inflamatórios. A gente não tem acesso fácil à procalcitonina, mas pelo menos proteína C reativa, para a gente não demorar, repito, nem para iniciar e nem para adaptar o esquema antimicrobiano. Passando para a encefalopatia, vocês sabem que a gente tem encefalopatia episódica persistente e a mínima. No contexto hospitalar e em cuidados intensivos, normalmente a gente está falando de encefalopatia episódica. Não vamos falar sobre fisiopatogenia, mas só para lembrar que dos diversos mecanismos que a gente tem, o aumento da concentração de amônia é o fundamental, e por isso a gente tem como base para o tratamento da encefalopatia o uso da lactulose. Todo mundo conhece os estádios de West Haven, de confusão, sonolência, obnubilação e coma. A gente vai usar muito a via oral nos estágios mais iniciais da encefalopatia e no contexto de cuidados intensivos, no paciente frequentemente vai estar no estádio 4 ou 3, esses pacientes, a gente usar a via oral, o risco de aspiração é grande. Então, por sonda ou por enema, constituem as vias principais para esses indivíduos. Aqui são as doses que a gente costuma utilizar, atenção aí para o nosso objetivo, né? 2 a 3 evacuações amolecidas por dia, fezes pastosas, não líquidas, e atenção, muitos pacientes apresentam efeitos colaterais, como distensão abdominal, e pacientes, né, mais graves, mais críticos, às vezes é um problema para a gente, porque eles já estão distendidos por distúrbios hidroeletrolíticos, então o uso de lactulose nesses pacientes passa a ser um grande desafio. Dos diversos testes usados para fazer diagnóstico de encefalopatia, no contexto de UTI, a gente muitas vezes acaba pensando em amônia sérica e em eletroencefalograma. Então, existem alterações mais ou menos específicas de encefalopatia, a gente cada vez tem usado mais, e a dosagem de amônia, a gente tem que se lembrar que uma dosagem de amônia alta não quer dizer necessariamente que aquela alteração neurológica seja encefalopatia. O principal uso da dosagem de amônia é o seu valor preditivo negativo. Então, se ela estiver normal, aquele quadro neurológico muito provavelmente não é encefalopatia, tá?
E lembrar que a amônia tem um problema de fase pré-analítica. A gente precisa se assegurar que essa amônia seja coletada e analisada da maneira adequada. Idealmente, sangue arterial, sem garrote, o frasco tem que estar em gelo, isso tem que ser levado para o laboratório, tem que ser dosado em até 2 horas da coleta. A gente precisa se assegurar que isso está acontecendo. Lembrar, então, que esses pacientes podem ter outras causas de alteração neurológica, lembre-se do caso que eu mostrei do abscesso cerebral. A gente encontra fatores precipitantes, como os clássicos que você já conhece, principalmente desidratação e infecções em 50% dos casos, em 50% a gente não acha, e lembrar que pacientes obnubilados ou francamente comatosos têm que ser entubados pelo risco de aspiração. A gente usa como base a lactulose. Deveríamos ter rifaximina, há alguns estudos que mostram que quando a gente entra com os dois já de início, a gente tende a ter uma resposta mais rápida, mas se a gente não tiver resposta depois de 2, 3 dias de lactulose, a gente tem que iniciar um antibiótico, que é a segunda linha de tratamento da encefalopatia. Se vocês tiverem acesso à rifaximina, é a primeira opção. Se a gente não tiver, o metronidazol é o antibiótico mais disponível. Passando para a lesão renal aguda, todos vocês já devem ter visto em algum lugar esse algoritmo proposto pela Associação Europeia para o Estudo do Fígado, em que a gente primeiro estadia a lesão renal como uma classificação muito próxima de CADIGO, né? 1, 2 e 3, a gente só subdivide um A e um B, dependendo do nível de creatinina ultrapassar o limite de 1,5 miligrama por decilitro no momento do diagnóstico da lesão renal aguda ou não. Quando ultrapassa, a gente chama de um B. E aí, basicamente, a ideia aqui é as lesões de grau 1A são mais benignas, têm menor impacto na sobrevida, e a gente pode ter uma conduta um pouco mais conservadora de monitorização, remoção de agentes nefrotóxicos, suspender diuréticos e, eventualmente, usar cristalóide, né? E nos graus 1B, 2 ou 3, a gente pensar nisso tudo e mais repor albumina naquela dose de 1 grama quilo dia por 2 dias. Muita atenção, porque ninguém lê nas entrelinhas, né? A gente vê os algoritmos que eles supostamente devem facilitar a nossa vida, mas se os pacientes tiverem uma lesão renal aguda por infecção, esse mesmo algoritmo, não o algoritmo, mas o texto do algoritmo preconiza que você use já a albumina, uma infecção, qualquer que seja. Ou se você não tiver um fator precipitante definido, também a gente deve usar albumina. Então, eu costumo dizer, e é o que a gente preconiza para os nossos residentes, é preciso você pensar muito se o paciente poderia ser expandido de outra forma que não com albumina, que não com cristalóide. A exceção que a gente vê mais frequentemente na prática é aquele indivíduo que tem uma óbvia perda volêmica. O paciente está com alguma diarreia, ou porque começou lactulose ou aumentou a dose, ou começou ou aumentou a dose de diuréticos e está francamente desidratado. Esses pacientes, claramente, a gente vai poder usar cristalóide e não albumina. Muita atenção para isso aqui, essa é uma casuística que é antiga, mas mesmo as mais novas, não passa de 20% os casos de lesão renal aguda associada à síndrome hepatorrenal. Todo mundo pensa que toda lesão renal aguda em paciente hepatopata é igual a síndrome hepatorrenal. E, na verdade, isso acontece em 13% a 20% dos casos. A gente tem muitas outras causas mais frequentes do que síndrome hepatorrenal. Esses são os critérios diagnósticos que todos vocês já conhecem. A gente precisa ter um paciente com cirrose, um aumento de pelo menos 0,3 na creatinina basal. A gente não pode ter resposta depois de suspender os diuréticos e expandir o paciente. E o paciente não deve ter nenhum fator de risco ou indício de uma doença parenquimatosa renal. Acontece que, se a gente fechar os olhos e fizer albumina para todo mundo, e se não responder hepatorrenal, é uma forma muito obtusa de manusear uma lesão renal aguda nesses pacientes que cada vez são mais complexos e com múltiplos motivos para fazer lesão renal aguda. Então, sejamos, né, vamos exercer a arte da medicina e usar os diversos marcadores que a gente tem à nossa mão para estimar hierarquizar a probabilidade das causas dessa lesão renal aguda e tratar de acordo, e não cegamente fazer albumina para todo mundo, tá certo? Então, não temos um biomarcador perfeito nem
no não hepatopata, quanto mais no hepatopata. Então, a gente precisa de ver se eles estão todos olhando para o mesmo lado, ou pelo menos a maioria desses marcadores, para a gente ter, pelo menos, um educated guess, como eu digo, e não um wild guess. Então, vamos tentar reunir as informações e, pelo conjunto da obra, tentar definir qual é a causa fundamental ou mais provável de lesão renal aguda e abordar de acordo. Né? Cada vez mais a gente vê cardiorrenal. Então, se a gente vai cegamente fazer albumina, a gente vai fazer besteira num contingente grande de pacientes. Se a gente chega à conclusão de que o paciente preenche critério para síndrome hepatorenal, a nossa preferência é por ter lipressina, mas a noradrenalina é uma boa alternativa. E aí a gente vai aumentando a dose de terlipressina e de noradrenalina, conforme mostra aqui esse esquema, no intuito de aumentar a pressão arterial média e assim melhorar a perfusão renal, e a gente vai tateando isso conforme a dinâmica da creatinina. A gente deveria, talvez, principalmente nos pacientes muito sarcopênicos, começar a usar a cistatina C. A gente não tem no Hospital São Paulo, mas vários estudos demonstram que ela é um melhor marcador de função renal, função glomerular, no caso, principalmente nos pacientes mais sarcopênicos. Mas o que a gente tem e o que é preconizado nas diversas diretrizes, a gente ia acompanhando a creatinina. Naqueles pacientes que não estão respondendo a vasoconstritor, a gente tem algumas opções, mas não temos estudos que deem base a essa substituição, por exemplo, se você começou com terlipressina, trocar para nora, ou se você começou a fazer terlipressina em bolos, trocar para infusão contínua. Isso tudo pode ser tentado, mas não há evidências científicas de que essas modulações façam muito sentido. E naqueles pacientes que não melhoram a função renal a despeito do tratamento com vasoconstritor e albumina, sempre pensar em paralelo, discutindo com a nefrologia o momento e a necessidade eventual de terapia substitutiva renal e, eventualmente, se o paciente não apresentar recuperação, pensar em transplante duplo fígado-rim. A coagulopatia na doença hepática avançada, a gente sempre pensa que o paciente cirrótico é um naturalmente anticoagulado, mas, na verdade, os estudos mostram que a gente tem uma perda de função de síntese tanto de fatores pró-coagulantes como de anticoagulantes, e isso complica enormemente a interpretação dos testes que a gente tem disponíveis. Né? Então, o RNI não expressa muito bem como é o estado da função de coagulação desses pacientes. O tromboelastograma seria uma ferramenta bastante interessante, mas o acesso dele a ele ainda não é ótimo, né? E a gente tem que se lembrar que existem outras situações que podem melhorar a coagulação de um paciente com doença hepática avançada, com bom controle das infecções e da hipertermia, controlar a acidose, hipocalcemia e a lesão renal aguda. Num paciente que se apresenta com hemorragia, se tiver em uso de anticoagulantes, aqui é chovendo molhado, obviamente a gente tem que suspender, não usar de rotina plasma fresco, fator 7 e ácido tranexâmico, e no contexto de um evento hemorrágico, a transfusão de plaquetas de crio precipitado para repor fibrinogênio deve ser considerada caso a caso. A partir acima de 56 mil, 60 mil plaquetas, os pacientes hepatopatas são capazes de gerar trombina em quantidades equivalentes a um paciente sem doença hepática. Então, um ponto de corte aí que é utilizado na prática é pensar em transfusão de plaquetas se abaixo de 50 mil. Então, num evento hemorrágico, a gente tem que manter isso acima de 50 mil. E o nível de fibrinogênio aí é um pouco variável, não há estudos para tentar achar qual que é o nível que resulta em melhor benefício para o paciente, mas há algum consenso que a gente deve tentar manter acima de 120, pelo menos, idealmente acima de 150 fibrinogênio, com transfusão de crio precipitado, principalmente, mas concentrado de complexo protrombínico e, eventualmente, plasma fresco podem ser usados também. Aqui não vou entrar em detalhes, mas existe aqui, para cada contexto clínico, algumas condutas sugeridas, lembrando que para fazer acesso venoso central, paracentese, ligadura, não tem limite de plaqueta ou de RNI, e a gente sempre tem que avaliar aqueles outros fatores.
E lembrar, então, que esses pacientes, além das hemorragias, frequentemente fazem tromboses. Eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas a trombose da veia porta pode ser um evento de descompensação, pode causar um evento de descompensação nesses pacientes, seja com encefalopatia, seja com hemorragia varicosa, embora em muitos pacientes a gente faça esse diagnóstico no contexto assintomático ou oligossintomático, e aí a gente tem que avaliar diversos fatores, é até uma brincadeira nossa, né? Não é uma dúvida simples se a gente vai anticoagular ou não uma trombose de veia porta, a gente tem que avaliar diversos parâmetros, a elegibilidade para o transplante, qual que é o grau de obstrução, se é uma trombose recente ou não, se há sintoma ou não, uma série de coisas que a gente tem que avaliar antes de decidir se a gente vai anticoagular ou não, e depois que a gente decide, a gente tem uma segunda discussão, que é com o que a gente vai anticoagular, né? Heparina não fracionada, a gente tem um risco muito grande de plaquetopenia induzida por heparina, então não é uma boa opção em paciente hepatopata, fondaparinux ou principalmente heparina de baixo peso molecular são as principais opções, e aí depois na prática a gente cada vez usa mais DOAC, mas na prática ainda mais usado no mundo inteiro, mesmo com marínicos, mesmo que a gente muitas vezes tenha dificuldade para manter na faixa, porque muitos desses pacientes vão ter um RNI já naturalmente, antes da anticoagulação, já meio elevado. Uma palavrinha rápida sobre a CLF, aqui vocês talvez já tenham bastante costume de avaliar o CLIF-COF, que é uma proposta europeia para definir uma injúria hepática crônica agudizada, então tem aqui as gradações, e aqui a mortalidade cada vez maior, né? Então, o indivíduo, eu costumo brincar que fazer diagnóstico de CLF é dizer de uma forma elegante que o indivíduo que está morrendo vai morrer, e existem aqui diversas fórmulas, né? A recomendação dos especialistas europeus é a gente identificar se existe ou não a CLF e tentar prognosticar usando essa fórmula de CLF. Se o paciente não preenche critério para CLF, existe uma outra forma para prognosticar pacientes com descompensação aguda, e essa fórmula eu acho que até tem uma valia um pouco maior, porque a gente tenta prever com um pouco mais de antecipação os eventos, né? Então, são pacientes que ainda não têm disfunção de órgãos, e aí talvez seja bastante importante a gente já mais precocemente identificar aqueles que têm maior propensão a evoluir mal. E aqui existe um artigo super recente que considera que aqueles indivíduos que tenham insuficiência de 4 ou mais órgãos, ou que tenham esse CLIF-C/CLF igual ou maior do que 70, deveriam ser encaminhados, vamos dizer assim, para cuidados paliativos, de tal forma que a gente não teria mais uma proposta de tratamento específico para eles, né? E eu só queria, a gente pode discutir isso depois se a gente tiver tempo, não é da nossa opinião que a gente deva usar qualquer tipo de número para decidir essa questão de futilidade ou não, a gente precisa levar em consideração outras questões. E entrando, para terminar minha apresentação, na questão dos cuidados paliativos, a gente tem que oferecer, acolher as dúvidas, inseguranças e expectativas dos familiares. Num ambiente intensivo, raramente a gente tem a oportunidade de discutir isso com o próprio paciente, embora isso eventualmente possa ser possível. A gente deve recolher esses desconfortos dos familiares e dos pacientes com conversas precoces, evitar que seja naquele momento crítico de intubar ou não, sempre com a postura empática, tentar entender os desconfortos e as variações de cada caso, né? E explicar para esses pacientes com uma clareza empática, respostas muito objetivas nem sempre são muito empáticas, a gente precisa de perceber as necessidades de cada família e aportar aquilo que esses familiares precisam para que a gente consiga chegar numa decisão de consenso até onde a gente deve ir nos cuidados com os nossos pacientes, no sentido de evitar a distanásia e fazer uma boa passagem, não só para os pacientes, mas para os seus familiares também. Eu queria terminar dizendo que a gente tem um carinho muito grande com as nossas interconsultas, cada paciente é meticulosamente discutido por uma equipe de interconsulta, a gente tem diversos aspectos que rotineiramente a gente discute,
e a gente estabelece um plano, terá uma proposta de plano terapêutico. A gente entende que as interconsultas são interconsultas, quem pede interconsulta não tem obrigação nenhuma de seguir aquilo que a gente sugere, mas a gente está no hospital universitário e a gente precisa de conversar sobre os pacientes. Medicina é uma coisa muito vasta, ninguém sabe tudo, e a gente precisa de conversar, não só para a gente aprender, mas para a gente tentar achar o melhor caminho para os pacientes, né? Então, eu gosto muito, vários de vocês talvez já conheçam, essa parábola dos homens cegos e o elefante, né? Uma coisa que data aí do primeiro milênio antes de Cristo, essa parábola onde 6 homens cegos tentam lá decifrar o que é esse animal estranho, o que é esse objeto estranho, e cada um vê uma parte do elefante e descreve o que consegue perceber, né? Essa parábola já foi usada de diversas formas, com diversas interpretações, mas as mais comuns são a nossa incapacidade de interagir e de tentar congregar as informações, o modo como cada um vê as coisas, para a gente tentar chegar a um ponto comum que seja bom para todo mundo. E eu gosto muito dessa outra alegoria feita pelo Heisenberg, né, o criador da física quântica, que inverteu a ordem aí, e ele então conta num livro que 6 elefantes cegos tentaram perceber o que seria o homem, né? Então eles combinaram de todos eles tentarem interagir com o homem para tentar entender que bicho é esse, e um deles disse assim, finalmente, né, os homens são chatos. Mais do que depressa, todos os outros concordaram, né? Então, os elefantes chegaram num consenso muito mais fácil do que os homens cegos. Então, eu queria propor que a gente realmente tivesse essa participação nossa na reunião de vocês como um marco para que a gente possa efetivamente interagir. Repito, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas a gente precisa de argumentar para chegar numa melhor forma da gente assistir os nossos pacientes. Muito obrigado, e agora a gente fica à disposição para discutir algum aspecto aí. Bom, obrigado, Roberto. Excelente apresentação. Acho que foi uma revisão de um tema, como você mesmo disse, né? Amplo, né? Difícil de resumir num curto espaço de tempo, mas eu acho que foi uma atualização bem bacana, e eu compartilho aqui algumas da opinião de algumas postagens aqui no Zoom, né, que a Carla, por exemplo, né, falou que foi uma das aulas mais maravilhosas sobre o tema. Parabéns, ótima aula, assim, né, uma série de elogios. Eu acho que é importante mesmo, Roberto, e a gente ali na terapia intensiva, a gente está aberto a toda discussão. A gente imagina que isso agrega bastante, e percebo que nos últimos tempos, né, com o fato de que a UTI tem recebido diretamente do sistema CROSS vários pacientes, a gente aumentou a incidência de pacientes com DECA, e eu acho que, né, diante dessa sua abertura, dessa possibilidade de maior interação, que a gente poderia estreitar realmente, né, os laços aí. A gente está aberto a essa possibilidade. Para nós, a gente vê isso de forma muito interessante, né? Para não perder a oportunidade, eu vou fazer algumas perguntas aqui que a gente tem no chat, Roberto, né? Claro. A Beatriz, ela está perguntando se a gente tem que dar antibiótico para hemorragia digestiva alta, varicosa, mesmo na ausência de ascite. É uma ótima pergunta. Isso tem sido alvo de alguns estudos. No último Congresso Europeu, um estudo, não foi o único, mas um estudo com a metodologia mais adequada, mostrou que talvez pacientes Child A, então sem ascite, né, e pacientes talvez Child B mesmo, B7, eles talvez não se beneficiassem de antibiótico, profilaxia, nesse contexto de hemorragia alta, né? Eu diria que é possível a gente pensar em não dar, mas ainda não é uma indicação rotineira, tá?
Acho que essa talvez seja a tendência, mas eu ainda gostaria de ter outros estudos para confirmar esses achados e para que a gente tenha mais segurança de não dar antibiótico para esses pacientes. Esses pacientes, em geral, clinicamente, eles estão muito bem. A gente até poderia usar uma norfloxacina, um comprimido, 400 miligramas, por 5 a 7 dias. Eu não acho que isso também seja um enorme pecado, fazer isso por 5 dias para esses pacientes. A gente não vai aumentar a incidência de micro-organismos resistentes fazendo um tratamento por tão curto período, né? Ótimo. Deixa eu fazer mais duas perguntas aqui da Beatriz, Roberto, aí você responde em seguida. Ela quer saber também se a gente não tiver telepressina ou opioide, por exemplo, a gente pode dar noradrenalina e qual seria a meta de pressão nesses casos. Acho que você comentou um pouquinho dessa última pergunta dela no final da sua apresentação, né? Em pacientes com ACLF, com CLIF score alto, tem alta taxa de mortalidade, né? A questão do momento de se priorizar o conforto nesses casos. Uhum. Então, com relação à nora, tem vários estudos, fundamentalmente do Oriente, principalmente da Índia, que normalmente são estudos muito práticos, né? Eu gosto muito, porque tem muito a ver com a nossa realidade, comparando noradrenalina com a terlipressina no contexto de síndrome hepatorenal, e nenhum conseguiu demonstrar que a terlipressina seja melhor, exceto no contexto de ACLF. Então, pacientes mais graves, ao que parece, terlipressina poderia ter uma vantagem em termos de sobrevida em comparação com a noradrenalina. E existe uma questão muito importante, questão de custo, tá? Porque muitas instituições permitem que se use terlipressina em enfermaria, sem necessidade de se levar para ambiente de UTI. E aí, quando você vai comparar os custos de administração neste contexto, nessas instituições onde isso é possível, o custo de usar terlipressina, no final, pode ser mais baixo, tá? Mas se a gente não tem terlipressina, podemos usar noradrenalina. O ideal é a gente aumentar pelo menos 10 milímetros de mercúrio na PAM. Alguns especialistas acham que a gente poderia forçar a barra e aumentar 15, e aí a gente vê caso a caso, mas no mínimo 10 milímetros de mercúrio, e a gente deve ir aumentando a dose a mais ou menos 4 horas. A gente olha a PAM e a gente olha o débito urinário. O ideal é a gente conseguir um débito urinário de 4 horas superior a 200 mililitros, juntamente com o aumento da PAM, tá? Ótimo. E a última aqui é sobre... Transamin. Transamin, se a gente deve usar em pacientes com hemorragia digestiva, imagino. Uhum. Eu não quero pular a coisa de priorizar o conforto. Transamin, então, a gente pensa em ácido tranexâmico quando a gente suspeita de hiperfibrinólise. Os pacientes com DECA, eles frequentemente têm um estado de hiperfibrinólise, né? Uma coagulopatia intravascular crônica com hiperfibrinólise. E quando, na maioria das vezes, que eles estão infectados, infecções mais graves, com repercussão sistêmica, essa coagulopatia costuma piorar bastante. E esses pacientes clinicamente podem apresentar sangramentos espontâneos mucosos, né, em locais de punção também. Então, neste contexto, a gente até pode pensar em fazer ácido tranexâmico. É neste momento que a gente pensa em fazer. Idealmente, quando a gente tem essa suspeita clínica, a gente deveria confirmar isso com um tromboelastograma. Mas se a gente não tiver acesso, essas manifestações clínicas poderiam justificar o uso empírico, vamos dizer assim, de um antifibrinolítico, tá? Mas não em hemorragia varicosa. Isso está definitivamente não recomendado, tá? Bem rapidamente, priorizar o conforto. Os meninos já sabem que esse é um assunto que eu fico extremamente assim, desconfortável, porque é algo muito complexo e eu não quero aqui também minimizá-lo, tá? Mas eu vou tentar dar a minha opinião, é a minha opinião realmente, e eu aceito o contraditório, e a gente pode, de repente, até em algum momento, quem sabe, voltar ao tema
para a gente detalhar um pouquinho mais. Mas eu realmente acredito que a nossa função, e é assim que a gente vê nos hospitais privados, né? Essa decisão de até onde ir, ela não é do médico. A gente, na minha visão, a gente pode e deve, temos boas ferramentas prognósticas, a gente entende bem esses pacientes, a gente tem como aportar informações prognósticas para os familiares e ajudá-los a decidir juntamente conosco. Mas é impossível a gente fazer um algoritmo com relação a isso, e eu acho perigoso essas iniciativas recentes que a gente vê de colocar números nas coisas. Isso não é a realidade, não é a realidade. E não deve ser, porque os números são frios demais para uma situação tão grave, tão delicada quanto é a morte de um ente querido, né? Então, eles são importantes, a gente não vai ignorá-los, mas a gente deve usar esses números, essas ferramentas prognósticas, sabiamente, e não friamente, eu diria. Perfeito. É realmente um tema, né, bem delicado e que a gente tem que tratar com muito cuidado, tá? Só queria registrar aqui, Roberto, também a manifestação que eu imagino que seja de alguns alunos seus, Clóvis, Carol Moura, deixando aqui os agradecimentos pela sua apresentação. Acho que a gente já está um pouquinho avançado no tempo, Roberto. Gostaria de te agradecer novamente pela apresentação, pela disponibilidade. Eu acho que, como você mesmo disse, né, que isso seja o início de uma interação maior entre os nossos setores, nossas disciplinas. E eu queria que você desse uma palavrinha final aí para a gente poder encerrar. Tá bom, Flávio. Olha, mais uma vez eu queria dar uma palavra de agradecimento. Acho que a gente está numa instituição acadêmica, né? E, e a academia, desde os seus primórdios, serve para a gente crescer juntos, né? Então, a gente precisa ter mais e mais reuniões interativas, a gente precisa de falar para fora, né, das nossas casinhas e interagir, porque é dessa interação que a gente vai tentar melhorar nessa medicina que avança numa velocidade estonteante, e só interagindo a gente vai efetivamente conseguir fornecer o melhor cuidado para os nossos pacientes. E, e é isso, nisso que eu acredito, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para evoluir nesse estreitamento de laços aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela reunião aí. Ok, pessoal. Então a gente fica por aqui e esperamos todos numa próxima oportunidade. Boa noite e até mais.